Então, pessoal, mais a nossa aula número 8 de acoplamentos, perdão, nossa aula número 8 de elementos de máquinas, onde vamos falar sobre acoplamentos. Tá? É, Parece ser um pouco invisível para quem não está acostumado a trabalhar com essa área, mas na verdade nós temos que conectar duas peças e essas peças têm que estar o mais centralizadas possíveis, né? Mas é muito difícil ter essa conexão perfeita e ainda por cima nós temos vibrações que são diferentes entre uma máquina e um equipamento qualquer. Então, o acoplamento é um conjunto mecânico constituído de elementos de máquinas empregado na transmissão de movimentos de rotação entre duas árvores ou eixo árvores. Opa, já botei uma árvore grande aqui para não ter dúvida qual é a árvore. Bom, não é essa aqui, né? Aí vem de novo aquela história que a gente já falou numa outra aula, o jargão. Árvore é o eixo principal de uma máquina. Ela pode ter, algumas máquinas têm vários eixos, mas aquele principal motriz é chamado de árvore ou eixo árvore. Tá? Então aqui na figura colorida a gente vê um motor elétrico em amarelo, uma bomba d'água em azul e no meio tem um acoplamento. Bom, esse acoplamento ele tem que casar essas duas peças. E aí nós encontramos o seguinte, os eixos podem ter diâmetros diferentes. O rasgo de chaveta, a maioria dos eixos tem, nós já vimos isso, também pode ter dimensões diferentes, então tem que poder acoplar e ainda por cima poderão existir pequenos desalinhamentos entre essas máquinas, muito pequenos, né? Porque desalinhamentos grandes às vezes não conseguem ser absorvidos, a gente vai ver alguns modelos aí na frente. Então o acoplamento é essa peça aí que a gente vai entre dois componentes, entre um motor e uma máquina que precisamos acionar. Tá? Aqui eu coloquei uma bomba de engrenagens, tá? Que pode ser para óleo hidráulico. E aqui a ponta de eixo. Nessa ponta de eixo aqui que tem o rasgo da chaveta, né? É que a gente deveria colocar a primeira parte do acoplamento, se fosse o caso, tá? E depois no motor outra parte do acoplamento. Aqui tem uma bomba de óleo pesado porque ele, além de ter uma densidade elevada, ele é extremamente viscoso, esse óleo. Então eu preciso acoplar essas duas peças. A gente, mais ou menos dá para olhar ali que o eixo do motor é um pouco mais fino que o eixo da bomba. Não quer dizer nada, né? Um precisa de uma determinada potência, o que tem aquilo ali. Aí tem um acoplamento. Só que esse acoplamento aqui tem um probleminha, deveria ter uma proteção em cima dele, tá? Isso é uma das regras, das normas regulamentadoras do trabalho, é ter proteção sobre peças que giram, que se movem. Os acoplamentos podem ser fixos, elásticos ou elástico-móveis. Acoplamentos fixos servem para unir árvores, né? Já sabemos que é um eixo, de tal maneira que funciona como se fosse uma única peça, alinhando as árvores de forma precisa. Por motivo de segurança, os acoplamentos devem ser construídos de modo que não apresentem nenhuma saliência. Acoplamento rígido com flanges parafusadas. Esse tipo de acoplamento é utilizado quando se pretende conectar árvores e é próprio para a transmissão de grande potência em baixa velocidade. Tia, mas por que está usando árvore esse nome? Porque não usa eixo logo? De novo é jargão, né? Aí aqui tem alguns exemplos de acoplamentos fixos, né? Luva de compressão de aperto, facilita a manutenção de máquinas e equipamentos com a vantagem de não interferir no posicionamento das árvores, podendo ser montado e removido sem problemas de alinhamento. Então aqui eu vou pegar esses parafusos que aparecem aqui, eu posso afrouxar, tiro as porcas, né? Ele afrouxa, tá? E aí eu consigo sacar fora a bomba, sacar fora o motor ou a máquina que está acoplada a ele. Então esses são equipamentos extremamente rígidos, que obrigam a ter um alinhamento bem cuidadoso na hora da montagem. Então, assim como de discos ou pratos, aqui eles são rigidamente montados, não tem possibilidade de desalinhamento nenhum. Um desalinhamento
vai provocar fadiga ou quebra prematura de rolamentos, ou buchas de máquinas, ou até mesmo partir um eixo de uma máquina. Os acoplamentos elásticos agora não, já são diferentes, eles são feitos uma transmissão mais suave de movimentos e que tem movimento bruscos, né? E permite funcionamento do conjunto com desalinhamentos paralelos. Angular, né? Está desalinhado, paralelo, ou axial, então, totalmente desalinhado. Mas não, são pequenos alinhamentos de novo, não é porque tu vai usar um acoplamento elástico tu vai montar de qualquer jeito, tem que procurar fazer uma montagem mais alinhada possível para que o acoplamento tenha vida, senão ele vai romper também. E são construídos em forma articulada elástica ou articulada e elástica. Permite a compensação de até 6 graus de ângulo de torção e deslocamento angular axial. Aqui eu botei uma imagem de 2 bombas d'água, tá? Mostrando o motor e os acoplamentos. Um aqui não está pintado, o outro lá na frente está pintado de amarelo, com 2 bombas similares. Tá? A primeira bomba, essa aqui que era verde, deve ter estragado, ou então compraram uma bomba nova, similar à primeira. Pessoal, estou tomando muito líquido, e minha garganta está ruim. Aí eu vou encontrar os acoplamentos, tá, que são de aço com pinos de borracha, que esse aqui de cima, tá? Então as borrachinhas vão compensando aqui aquele movimento, e os outros são anéis de borracha, esse aqui, tá? Então esse anel de borracha aqui, ele tem 2 discos de aço colocado nele, e tem essas outras partes aqui, que eu vou montar na minha bomba, e ela vem com furo pequeno, que é chamado furo guia. Esse furo guia depois eu tenho que alargar ele para minha máquina. Eu tenho que tomar um cuidado, dependendo do tamanho do eixo. Eu tenho que dimensionar esse acoplamento para que eu possa usinar o suficiente para caber no meu eixo. Então, toda vez que for fazer dimensionamento de acoplamento, eu tenho que saber qual é o eixo da minha máquina. Não só, vou transmitir 4HP, esse aqui é adequado para 4HP, mas a minha massa ali não é dimensionada para isso. Elástico de garras também, ele é muito comum e relativamente barato, e essas peças aqui, geralmente os blocos aí são feitos de ferro fundido ou de aço fundido. E aí vai essa borracha aí no meio, estragou, eventualmente você vai lá, tem que estar trocando a borracha, senão vai começar um contato metal-metal, e aí vai acabar estragando o acoplamento, né? Não é para isso. E aí vem os acoplamentos, pesos pesados. Isso aqui, quem quiser consultar alguma coisa, consulte a Falk, F-A-L-K. Elástico de fita de aço, que esse aqui desse lado aqui, né, tem uma fitinha de aço. 2 cubos providos de flanges ranhurados, na qual está montada uma grade elástica que liga os cubos. O conjunto está alojado em 2 tampas providas de junta de encosto de retentor elástico junto ao cubo. Já vamos explicar isso aí. Todo espaço entre os cabos e as tampas é preenchido com graxa. Apesar desse acoplamento ser flexível, as árvores devem ser bem alinhadas no ato de sua instalação para que não provoque vibrações excessivas. Então, olha aqui, ó. Isso aqui está mais fácil a gente ver. Ó. Então, eu vou montar essa capa no eixo, depois eu vou montar o acoplamento, o outro lado outra capa, outro acoplamento. Tá? Vou alinhar, significa mexer um motor. Imagina mexer um motor de 1 tonelada, meio milímetro. Tá? Puxa para lá. E em cima dessa barra aqui, grosseiramente, a gente bota uma régua e vê como é que está o alinhamento. A gente vai ver um outro tipo de verificação aqui. Tá? Esse acoplamento aqui é chamado de engrenagens. Tá? Ele é bastante para altas potências. E também é utilizado onde tem que ter um alinhamento primoroso. Aí botei a grade, está bem alinhada, monto a grade, começo a botar graxa ali dentro,
fecho o acoplamento, alguns desses capas já tem uma graxeira, eu vou botar a graxa ali para dentro, não, nada pode ser graxa em excesso, tá? É a quantidade adequada de graxa, vou dizer, é 100 gramas, vou ter que encher com, já sabe, essa graxeira aqui cabe 100 gramas de graxa, que eu vou botar lá toda aquela graxeira com 100 gramas de graxa. Se eu botar demais, ela vai superaquecer e a graxa é um óleo e mais um outro componente sólido, ela vai dissociar, o óleo poderá correr porque está superaquecido e tu vai ficar sem lubrificação e essa grade interna vai quebrar, que não seria um prejuízo muito grande, mas se estragar o acoplamento, aí o prejuízo financeiro é grande, além do custo da peça, da usinagem, porque a peça não vai vir com o furo e o rasgo do chaveiro da tua máquina, né? Alguém tem que usinar isso aí, botar no torno, fazer o rasgo do chaveiro, às vezes fazer uma chaveta nova, tirar aquele acoplamento velho, montar esse novo, às vezes é um pouco mais complicado montar, tá? Que dependendo do equipamento tem que tirar ele, se é um motor elétrico ele tem que tirar a tampa traseira, tirar a ventoinha, aí bota numa prensa e vai prensar ele ali na posição. E às vezes na bomba a mesma coisa. É uma atividade bem grande isso aí, tá? E aqui está dando um exemplo de como é que eu vou poder fazer o controle. Aqui é o mais simples de todos, tá? Eu boto uma régua metálica em cima, né? Procuro ver a passagem de luz, como se diz, bem cuidadoso, né? Consegui alinhar. Depois eu pego um calibrador de lâmina e vou verificando em várias posições do perímetro se está a mesma dimensão. Ora, se em cima está maior a folga do que embaixo, significa que está desalinhado. Então tem que começar a alinhar. Tem que botar um calço na parte de trás do motor, um calço de um lado do motor, se a tua base não for bem preparada. Aqui ele está usando controle radial, tu bota... Isso aqui é um ímã, né? A peça aqui tu tem um ímã, isso aqui tudo é feito de aço. Ele gruda aqui, tu vai girando o eixo do motor livre para ver se não está oscilando. Se ele não estiver oscilando, está correto, né? Depois tu começa a girar um em relação ao outro e vai acompanhando pelo relógio comparador, que te dá uma precisão de 1/100º ou 1/1000º de desalinhamento. E aqui o axial, porque se ele estiver empenado para um lado ou para o outro, tá? O motor está mais alto, a traseira dele, por exemplo, ele vai dar esse desalinhamento. E, caso contrário, tu vai encontrar aqui ainda os alinhadores já com laser, etc., e onde tu vai ter uma precisão do acoplamento. E para que nós queremos isso? Para que não tenha manutenção, né? Ou a vida do meu equipamento vai ser muito maior. Quanto mais caro o equipamento, mais cuidado eu tenho que ter com isso. E a minha garganta está indo embora. Tá? Aqui botei mais algumas bombas aqui, essas aqui tem acoplamento. Essas pequenas aqui não tem acoplamento, né? Então nós vamos ter que olhar isso aí com a parte de vedações. Vamos botar essa outra parte junto, já que nós estamos com um tempo bastante bom aí, né, de gravação. Então tu vai olhar aqui a bomba. Então, bom, vamos olhar como é que são as coisas dos elementos de máquina. Vou precisar de parafuso para fixar a bomba aqui embaixo. Eu tenho um eixo que passa por dentro da minha bomba e vai até o rotor onde vai ser acionado. Tem um acoplamento para ligar o motor até a bomba. Mas eu tenho uma passagem de líquido, porque dentro da carcaça eu tenho líquido de dentro, bombeando água, por exemplo, água quente, água gelada, pode ser outros produtos aqui, nesse aqui parece uma bomba de água gelada. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver como é que isso aí não pode vazar, né? Certo? Ainda olhando aqui nessa foto, outros elementos de máquinas, manípulos, tá? Aqui tem um parafuso longo, com porcas em cima e embaixo, a fixação na base. Então nós entramos nessa parte aí que é vedação. Para que eu preciso essas vedações? Está vendo aquela foto que a gente viu lá? Acoplamento, parafuso, e aqui a bomba está lá passando o eixo dela por dentro da carcaça e não pode vazar. Aqui tem uma outra foto, né?
onde eu vou ter o que aqui? Uma bomba, isso aqui é bomba de leite, tá? Isso aqui é um grande silo de leite, pode ter, sei lá, 100 mil litros de leite, até mais. Tem uma tubulação que tem que chegar nessa bomba que eu tenho que desmontar frequentemente para poder fazer limpeza. E aqui eu tenho uma ligação na bomba, que também eu tenho que poder vedar isso. Quando a gente faz em casa, bota uma torneirinha lá em casa, que é mais simples a gente ver. Como é que a gente faz? Bota aquela fita veda-rosca, que a gente chama fita de teflon, né? Mas é fita veda-rosca, o nome correto aqui. Então tudo tem que ter uma vedação ali para a gente conseguir manter a operação. Ah, outra coisa aqui, né? Olhando a mesma bomba aqui de novo. Aqui eu tenho o flange da bomba, que é um disco cheio de furo. Depois eu tenho que acoplar um outro disco em cima para sair com a minha tubulação, prender com parafuso. Ah, mas se eu botar metal contra metal, dependendo da ligação, tem metais, tem ligações metal a metal, que são estanques, não vazam. Mas essa aqui é uma chamada vedação grosseira. Então ela vai vazar, então eu preciso botar alguma coisa que vede isso. O desenho da bomba que a gente viu, né? Mas a gente consegue enxergar aqui. Aqui é a conexão de entrada, que a gente viu na foto, a conexão de saída. Essa outra peça aqui que eu estou passando o cursor em cima é o rotor. Isso aqui gira, chupa a água, né? Faz uma sucção da água aqui pelo centro rotor. Isso aqui são canais que ela vai jogar contra a carcaça da bomba e que que é chamado de voluta, no caso das bombas centrífugas. E a velocidade do líquido é transformada em pressão. Vê que é bem fácil de entender isso aí. Tá, mas aqui ó, eu tenho a carcaça da bomba, aqui está o eixo, e eu não posso permitir que haja vazamento entre esses pontos aqui. Aí começa aqui uma dos tipos de vedação, né? De vedações, que é chamado gacheta. Vamos olhar o desenho da gacheta agora. O rotor, aqui esse laranjinha, a carcaça da bomba, aqui o eixo da bomba, que vai estar ligado no motor lá atrás. Eu não quero que vaze. Então, um dos tipos de vedação que tem é chamado gacheta. Olha esse quadradinho aqui, é um anel, seção transversal quadrada, feito de um material que suporte a agressividade do líquido, água, mais simples, né? Geralmente são cordonéis, né, um tecido de amianto com grafite, tá? Que tu forma um anéis, esses anéis são cortados, então tu bota um anel que o corte está em cima, o outro tu gira 90 graus, o outro gira 90 graus, e aqui no meio poderá ter ou não, tá? Chamado disco de lubrificação, porque apesar desse troço aqui evitar que o líquido saia, tem que sair alguma coisa, senão ele vai queimar, atrito gera muito calor, né? Então, esse conjunto aqui de parafusos, uma bucha, a gente chama prensa gacheta, ou preme gacheta, que é apertado por esse parafuso, vai dar uma apertadinha de leve nessas gachetas aí, não pode ser demais, para fazer ela expandir e encostar no eixo e na parte externa da carcaça. E aqui no meio, onde tem o líquido de selagem, que a gente chama, que é compatível com o líquido da bomba, ou algumas vezes só água, mesmo que o produto aqui dentro pode ser petróleo, gasolina, mas tu pode selar com água. Só que vai sair um pouco de água aqui no eixo, talvez contaminado com gasolina. Então isso aqui é para garantir uma refrigeração e lubrificação interna com alguma coisa para evitar que a gacheta queime, tá? Vedações também, a gente vai encontrar vedações, como eu falei, a fita de vedação, chamada fita teflon, aquela. Quando eu vou montar esse conjunto aqui é um tubo que tem uma rosca, né, uma válvula, o outro tubo com uma ponta de rosca. Isso aí eu tenho que pegar, passar, eu vou rosquear. Só que tem uma coisa grossa aqui em volta, tá, pessoal? Isso aqui é um isolamento térmico, portanto, isso aqui é uma linha de vapor, tá? Linha de vapor, a gente vai olhar alguns detalhes aqui, ó. Isso aqui que está aparecendo aqui pequenininho é um flange. Esse flange aqui não tem rosca, mas eu preciso de um flange daquele tamanho, porque quando eu passar o vapor pode ter sujeira dentro, até ferrugem da própria tubulação, né? E eu tenho que proteger esse outro elemento aqui, que é uma válvula de controle. Ele está controlando a pressão ou a temperatura do vapor em algum equipamento, né? Eu quero aquecer esse grande tanque aqui, vou injetar vapor,
Então ele vai ter uma linha aqui que vai me permitir que a pressão tem que ser 0,5 bar. Pronto. Então vou injetando vapor a 0,5 bar, independente da pressão que esteja atrás. Pode estar 2, 3, 4, 5 bar. Mas o filtro ali é utilizado para proteger. Mesma coisa que a gente falou na bomba, são 2 discos de metal, e eu no meio vou botar um anel de vedação, que a gente chama de junta. E essa junta tem que ser compatível com o vapor. Geralmente a gente usa uma espécie de papelão, tá? Um papelão grafitado que se utiliza para isso. Se fosse água fria, poderia ser um anel de borracha. Grosseiramente, você está lá na fazenda, né? E tem uma bomba pequena lá que está jogando, uma bomba flangeada, está jogando água para a lavoura. E aí tu estourou a vedação, teve que te desmontar para limpar, chegou na hora de montar o disco, aquele anel de vedação estragou, não tem mais como montar. O que tu faz? Pega uma câmara velha de trator lá que esteja arrebentada, bota em cima do teu flange. O que a gente faz? Com um martelo, um pouquinho de calma, vai batendo na borda do flange, segurando no meio, tá? Aí marcou todo o tamanho do flange. Se tu tiver paciência com aquele martelinho, vai batendo que vai cortar, né? Mas não pode bater com força, não pode deformar o flange. Se for flange de ferro fundido, pode até quebrar o flange. Bom, marquei, pego uma tesoura como é que é, de esquila, né? De tosa de ovelha, né? Ou aquela tesoura para podar a árvore, a borracha é dura, ou um tesourão também, né? Corta a borracha, no meio tu vai fazer a mesma coisa, aquela batidinha de leve, depois tu enfia uma faca, corta o anel, e para fazer a marcação dos parafusos, já está cortado o disco, encosta bem em cima e bate em cima de cada um dos furos, mas tem que ser aquele martelo de mecânica que tem uma bolinha na ponta, né? Aí tu faz a marca ali, botou, pronto, fez uma junta de vedação de borracha para água fria. Beleza, vai funcionar muito bem. Se fosse para vapor não ia dar, porque ela ia começar a amolecer e aí o vapor ia expulsar a peça. Então tu usa um papelão grafitado ou materiais diversos aí, conforme o fluido que tu usa. E aí aparece uma coisa que é chamada selo mecânico. Não tem nada a ver com uma carta robótica, isso aí, né? Lembra? Carta tinha selinho e tal, né? Ou agora quem compra comida ganha às vezes um selinho para botar no cartão, aí depois tu juntou 10, ganha uma pizza nova, né? Ou um marmitão lá. Selo mecânico são equipamentos desenvolvidos para vedar equipamentos dinâmicos. Bombas, compressores, misturadores, coisas que giram, tá? Pois é dinâmico. Os selos ganham destaque por aguentar trabalhar em situações de pressão e temperatura elevadas, sem apresentar desgaste considerável em razão do ambiente. Eficiente para a vedação de produtos tóxicos e inflamáveis. Então eu não devo, se eu tenho uma bomba para trabalhar com gasolina, por exemplo, eu trabalhar com gacheta é perigoso, porque pode dar vazamento, aliás, vai dar algum vazamento, e aí pode pegar fogo, esse é o problema, né? Se for tóxico, alguém chega lá perto, pronto, vai morrer o cara, né? Ou vai contaminar o ambiente. E a contaminação às vezes é problemática no ambiente. Olha só o que está acontecendo aí com os defensivos agrícolas. Dizem os agricultores que usam a coisa, e quem é mais natureba vai dizer que aquilo ali é um veneno. E realmente é, né? O cara bota na lavoura, tudo que tem em volta morre, né? Vegetais não sabem o efeito sobre o ser humano. Então, o selo mecânico é composto por um anel deslizante, um contranel, uma vedação secundária, uma mola e um anel de arrasto. A vedação principal é feita de maneira perpendicular ao eixo, onde face do anel deslizante e do contranel, altamente polidas, entram em contato de forma que deslizem um contra o outro, né? A mola é que mantém os anéis de vedação principal em contato, mesmo quando não há pressão agindo sobre o selo, podendo ser em alguns selos substituída por um fole. A vedação secundária, por sua vez, é responsável pelo contato do selo com o equipamento no qual ele está aplicado. Por fim, o anel de arrasto é utilizado com a intenção de passar o torque do eixo para o conjunto de compensação, ou servir como âncora, dependendo se o conjunto de compensação é rotativo ou estacionário.
respectivamente. Mas esse anel também pode ser substituído pelo fole ou por uma mola, tá? Aqui está o desenho da coisa, tá? E essa figurinha aqui mais de fora a gente consegue mais ou menos enxergar o conjunto. Uma dessas partes aqui é o que eles chamam de anel de arrasto, ele fica preso no lugar, e daquele outro lado ali vai ter as peças ali que formam a vedação. Selo mecânico são peças normalmente de um custo elevado. Tem para bombas simples, eles já são baratos, mas tem equipamentos com selo mecânico que pode custar o preço de um automóvel 0 km. Tá? Então a gente vai olhar que eles podem ser de carvão sintético, eletrografite, os metais maciços revestidos. Tem os carbetos aí que a gente vai utilizar, né? O eletrografite, óxido de alumínio, plástico, claro que são todos materiais assim relativamente nobres, tá? Quando é que eu vou usar o selo mecânico? Ele já está dito, não posso ter vazamento, não posso ou não quero ter vazamento, não quero ter contaminação, então tem que usar o selo mecânico. Bomba de leite, todas as bombas de leite, ou produtos alimentícios, né? Elas são com selos mecânicos, porque senão a parte que fica atrás do rotor da bomba vai ficar com uma contaminação e eu não vou conseguir limpar. E vai estar impregnado naquele anelzinho ali vai fugir o nome aqui, vamos lá catar o nome aqui de novo. Da gacheta, né? Tá, o anel da gacheta. Então, o outro lado, usar o selo mecânico. Tá? De novo, vou ter que trabalhar, quando eu quiser trabalhar com selo mecânico, se tiver uma dúvida, eu vou ter que estudar isso aí detalhadamente. Tá? Eu coloquei aqui algumas peças, aqui algumas imagens para a gente dar uma olhada, como é importante as vedações. Tá? Essa imagem aqui mostra dois flanges, isso aqui são flanges de altíssima pressão, cuja vedação é um anel metálico, tá? Como se fosse uma pulseira, tá? Que tem um canal entre esses flanges e eles ficam ali dentro. Então tu vai olhar que tem os parafusos aqui do lado. Isso aqui é um teste de vazamento de dióxido de carbono, aquele mesmo da Coca-Cola, tá? Da Guaraná. Então isso aqui são garrafas de CO2, está cheio de CO2 no estado supercrítico. O que é isso aí? Ele está líquido à temperatura ambiente e relativa a alta pressão. Todos os elementos ligados a ele, tá, são de aço liga, aqui são mangueiras especiais, e as conexões aqui são de aço inoxidável, aço cromo níquel. Tá? E os próprios flanges também são desse material. Aqui não é aço inox, mas é um aço liga. E o anel de vedação é um aço liga. Tá? Olha, assim, é bonito. Ele é de aço inoxidável. Então, para que se fez isso? Quando eu vou explorar petróleo, eu tenho muito CO2. Tem algumas jazidas que têm mais CO2 do que o óleo propriamente dito. E o grande problema desse CO2, quando está dentro de tubulações altamente pressurizadas, lá ele é líquido. Mas se der o vazamento, o que acontece? Então isso aqui era um ensaio para verificar o que seria um vazamento, só que a pressão que a gente conseguiu aqui foi em torno de 60 bar. Quando a gente explora petróleo lá no fundo do pré-sal, a pressão é em torno de 300 bar. Tá? E aqui se fez o seguinte, se forçou o vazamento, abriu as torneirinhas, e aquele anel de vedação a gente fez um furo de 2 milímetros. E foi ver o que acontecia. Bom, a temperatura ali medida com termopares chegou perto de menos 20 graus Celsius. Depois a gente viu que a temperatura chega a cair mais do que isso ainda, tá? Melhorando o ensaio. E qual é o problema disso? Né? A maioria das ligas de aço comuns e até da maioria dos plásticos, a maioria das borrachas, a essa temperatura elas se tornam frágeis e se quebram. Tá? Então é feito essa verificação para ver o que acontece ali nesse ensaio. E que tu consegue ver toda uma instrumentação e está cheio de elementos de máquinas aí no meio, né? O flange de acoplamento,
o parafuso, a porca, um anel de vedação, tá? As conexões que aparecem ali no conjunto de garrafas de CO2. Aqui um outro conjunto também que a gente pode falar de vedações. Aqui é uma tubulação de vapor totalmente soldada. Às vezes pequenos diâmetros se faz roscado, mas normalmente não, se solda tudo, tá? Porque a soldagem não vai ter vazamento. Com rosca poderá ter vazamento no futuro. Então o que se faz? Toda tubulação soldada, mas onde eu tenho as válvulas aqui, ó, nem sempre é conveniente soldar, em algumas situações é. Mas aqui são válvulas simples que a gente faz flangeado. Por quê? Estragou, a gente vai parar ali em um determinado período, solta ali 8 parafusos, tu saca a válvula fora, troca as vedações, monta o conjunto de novo, beleza, tu faz uma operação relativamente rápida. Se fosse soldado, é bem mais complicado. Tem que preparar, tem que cortar, dar acabamento de superfície, pegar uma nova peça, colocar ali, fazer um processo de soldagem, chega a demorar de 5 a 10 vezes mais. Aí eu preciso ter um soldador especializado, dependendo da pressão do produto, do diâmetro para fazer isso, né? Quem solda chapa não solda necessariamente tubulação. Tem que ter uma habilidade especial para conseguir fazer isso aí. A gente solda em todas as posições, né? Às vezes na escola a gente aprende a soldar plano horizontal. Só no horizontal. Isso aqui não, tem que estar girando braço, cabeça, e lá pelo lado de trás ali da solda, aqui contra a parede, tu nem enxerga. Às vezes tem que poder enxergar bem a solda, a gente que usa um espelho. Aí o cara como se diz, é ninja, né? E esses flanges aqui eu tenho que ter a vedação adequada para cada uma dessas bitolas, cada uma dessas dimensões, que eu posso comprar pronta ou compro as placas, né? E eu vou recortar na fábrica, que às vezes demanda muito tempo para isso. Assim como na indústria de alimentos, isso aqui é um concentrador de leite, eu vou fazer leite condensado, tá? Eu tenho que ter tubos, aqui estão os tubinhos, tem que ter vedações aqui também. Isso aí tem que ser uma borracha específica para alimentos, ela não pode liberar produtos tóxicos, né? Até uma madeira de criança, tem uma madeira que está escrito livre de uma sigla de letras. Por quê? Alguns plásticos desse aí liberam produtos tóxicos que podem afetar a saúde das crianças, certo? Tá? E aqui está mostrando como é que é um conjunto de vedação, tá? Isso aqui é uma porca, eu monto lá na tubulação a porca, depois tem aqui o chamado nípel, que eu vou soldar naquela ponta de tubo, tá? E desse outro lado aqui é o macho, que eu vou soldar no outro tubo. E no meio tem a vedação. Então, essa vedação entra aqui numa ranhura que tem dentro do macho, o nípel encosta nele, depois a porca, eu vou apertar ele dando a vedação da união. Lembra lá que a gente viu as porcas especiais, aquelas que tinham a ranhura, que tinha uma chavezinha diferente? Pois é, aqui tem a aplicação dela de novo, tá? Então tá, pessoal. É isso aí, estamos acabando aí a nossa aula número 8 e, se der, nós vamos gravar aí as aulas relativas aos guindastes, que é a última parte que a gente vai ver. Pode ser que a gente reforce, então de repente você olha, vai ter aula 7, aula 7.1, é porque tem um reforço da aula 7, certo? De novo, força e determinação para atingir o teu objetivo e vamos atender sem querer ofender ninguém, né? Vamos atender aí o maior mandamento que Deus colocou sobre nós. Seja feliz. Se você for feliz, não vai fazer mal a ninguém, nem vai querer o que não é teu. Seja feliz então e vamos fazer o nosso mundo um mundo melhor. Obrigado.